Quem acha que esse problema do crime organizado está restrito ao Rio de Janeiro se engana muitíssimo, né? Nós temos isso espalhado pelo Brasil, isso representa um desafio enorme para qualquer gestão, para qualquer administração. Então, duas perguntas embutidas em uma. Primeiro, o impacto disso hoje, considerando já os desdobramentos. Me parece que a primeira-dama foi liberada com tornozeleira eletrônica. Se o senhor acha que isso teve o impacto, vamos dizer assim, necessário no eleitorado, como o eleitorado tem reagido a isso, o desafio de vencer essa eleição e, naturalmente, de lidar com uma situação de flagrante desordem e crime instalado na própria máquina, né, de acordo com essas investigações da polícia. Primeiro, é lamentável o que vem acontecendo em João Pessoa, em que a gestão pública municipal se associou ao crime organizado, que agora indica pessoas para trabalhar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e até na empresa de limpeza urbana. Inicialmente tivemos em abril uma operação chamada Operação Mandari, cuja principal investigada é a filha do prefeito, a senhora Janine Lucena, que é secretária executiva da Saúde. E agora a Operação Território Livre. Na terceira fase, essa operação culminou com a prisão preventiva da primeira-dama, a senhora Laura Emília Lucena, que, segundo o que foi divulgado, mantinha contatos com pessoas ligadas ao tráfico que indicavam pessoas para trabalhar na prefeitura em troca do livre acesso desses agentes políticos às comunidades e, no caso, o bairro São José. Então ela foi presa no sábado, para perplexidade de todos os pessoenses e paraibanos, e até diria de todos os brasileiros. Mas a defesa dela entrou com uma medida, um habeas corpus, e a prisão foi relaxada, mas diante de uma série de medidas restritivas. E, pasmem, essa senhora ontem estava fazendo campanha em cima de um trio elétrico com o seu marido, o senhor Cícero Lucena. Ou seja, é um verdadeiro escárnio, e nós vamos, inclusive, ingressar no judiciário para que se verifique se ela violou essas medidas cautelares. Está em cima do trio elétrico de tornozeleira eletrônica. É um negócio realmente assustador. Não, porque inicialmente um juiz eleitoral dispensou o uso de tornozeleira eletrônica, né? Mas depois houve um recurso ao tribunal, e o tribunal mandou ela colocar a tornozeleira eletrônica novamente. O prefeito disse que existe uma perseguição política dos seus adversários. Vale salientar que a operação é uma operação feita pela Polícia Federal. A prisão preventiva foi decretada por uma juíza, a juíza daqui de uma das varas eleitorais. Então não há que se falar que é perseguição de quem quer que seja. Na realidade, quem está perseguindo são as instituições de controle do Estado brasileiro, que têm a missão de perseguir realmente aqueles que praticam atos ilícitos. E no caso, aí, além de questões eleitorais, salvo melhor juízo, há também ilícitos penais muito graves. Te surpreendeu esse tipo de envolvimento, de denúncia, né, com esses indícios justamente da relação com o crime organizado? Porque a gente está acostumado a lidar com a corrupção, né, no poder público, com máfias instaladas nos serviços públicos, limpeza urbana, OS, né? O senhor que foi ministro da Saúde sabe muito bem como é que muitos operam através de OS no setor da saúde também, como essas máfias também se instalam nesses serviços de saúde. Enfim, a gente está acostumado a lidar com isso, mas o senhor se surpreendeu com o fato do crime organizado já ter essa presença e esse envolvimento com a política em João Pessoa, ministro? Cláudio, você sabe que eu fui ministro da Saúde numa fase muito difícil, né, da pandemia de Covid-19, uma época de muitos questionamentos, e eu administrei um orçamento de 200 bilhões de reais somente no ano de 2021, e contra mim não há sequer uma denúncia de corrupção. Quando eu retornei aqui em João Pessoa, após cumprir minha missão, eu fiquei estarrecido de ver como a nossa cidade tinha evoluído, né? E sem dúvida se deve à administração do atual prefeito, o senhor Cícero Lucena. Mas quando voltei, não sabia que existia essa organização criminosa sofisticada que
tem o tráfico de drogas indicando pessoas para trabalhar na prefeitura. O Cícero é um político velho, é um político que já está na cena política do estado da Paraíba desde 1990, e agora ele voltou, né, depois que tinha sido banido da política por conta de problemas com uma operação Confraria, mas em função do envolvimento do ex-governador, seu principal adversário, também em corrupção na saúde, a Operação Calvário, esse sujeito teve uma nova chance. Mas, como o ex-correligionário dele, Geraldo Alckmin, dizia acerca do presidente Lula, ele voltou à cena do crime e agora é compliciado com os verdadeiros criminosos, que são os traficantes, né? No passado, ele andava na companhia do poeta Ronaldo Cunha Lima. O poeta que acompanha ele hoje, a sua administração, é um sujeito chamado Kenny Rogers, não é o Kenny Rogers da música country americana. Essa gente vai sempre se reinventando para utilizar o serviço público, o recurso público, para perpetuação no poder. Isso é lamentável, mas nós vamos colocar essa gente para fora através do voto popular. Isso eu estou certo, viu, Cláudio? Eu quero insistir nessa questão mais um pouquinho, porque primeiro que ela me parece muito grave. E eu acho que o eleitor de João Pessoa, ele tem que ter isso em mente, não só de João Pessoa. Aliás, o artigo que eu escrevi no meu site no sábado falava que João Pessoa é o Brasil, justamente por causa desse, que talvez seja um dos maiores desafios da administração pública e da política brasileira, que é tentar blindar a máquina pública, blindar a política, blindar o legislativo, seja ele na instância que for, blindar o executivo, desde a ponta, desde a prefeitura até o governo federal, blindar o judiciário dessa penetração do crime organizado, dessa infiltração do crime organizado, porque efetivamente é intolerável isso. O senhor, como prefeito, caso seja eleito, de que maneira, porque considerando inclusive as limitações, né, de uma administração, de uma gestão de uma prefeitura, com as ferramentas disponíveis, muitas vezes quando a gente fala de segurança pública em função de de combate ao crime organizado, a gente precisa sempre lidar, né, com o governador, tentar uma parceria com o governo federal, etc. e tal, mas eu imagino que o senhor, como um político, uma liderança política de direita, tenha dificuldade em construir, né, essas parcerias. Então, me parece que é um desafio urgente e complicado de se resolver. O que o senhor tem em mente? Qual o seu plano para fazer essa limpeza que o senhor mencionou e para blindar a administração de João Pessoa do crime organizado? Bom, tolerância zero com a criminalidade. Isso eu aprendi muito bem no governo do presidente Bolsonaro, onde houve poucas denúncias de corrupção envolvendo membros do seu governo. Então, colocar, por exemplo, nas secretarias, diretorias de integridade. Eu tinha no Ministério da Saúde uma diretoria de integridade que era responsabilidade de alguém da Controladoria Geral da União. Então, a cidade de João Pessoa vai ter um orçamento em 2025 da ordem de 5 bilhões de reais, são cerca de 26 secretarias. Naturalmente, eu vou fazer o enxugamento dessa máquina administrativa e as secretarias terão servidores públicos como controladores, para que possamos coibir esse tipo de prática criminosa. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura de João Pessoa tem 8 mil servidores efetivos e 14 mil servidores comissionados. Então, um verdadeiro exército de pessoas que a Prefeitura emprega fazendo favores e, em troca disso, recebendo favores. Por exemplo, há indivíduos do Poder Judiciário que têm seus parentes, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, que ocupam esses cargos comissionados, e a surpresa é que o tráfico de droga também indica pessoas para trabalhar na Prefeitura. Por exemplo, no Ministério da Saúde, para facilitar o acesso dessas lideranças comunitárias criminosas aos serviços públicos. Então, uma gestão pública eficiente, com servidores públicos concursados, vai coibir esse tipo de prática. Ademais, temos que trabalhar em parceria, seja com o Estado, né, através da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou com a União, através da Polícia Federal, que apesar de ter um governo que tem um sujeito que foi descondenado à frente, a Polícia Federal não deixa de ser um órgão do Estado brasileiro e que está cumprindo o seu papel. Então, tolerância zero com a corrupção,
punir essas pessoas, sobretudo os servidores públicos que se acumpliciam com bandidos, e por incrível que pareça agora, é a alta gestão pública municipal, para que a gente não tenha esse tipo de problema na cidade de João Pessoa. Como você bem disse, não é um problema localizado em João Pessoa, isso existe em todo o Brasil. As grandes cidades exportaram essas organizações criminosas, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, que hoje tem franquias em todo o Brasil, como é essa nova Al-Qaeda. Aqui em João Pessoa você tem essa nova Al-Qaeda, tem outra facção chamada de Estados Unidos, e tem uma faixa de Gaza, que é um território onde eles dividem o poder. E por trás disso está o quê? Está o tráfico de drogas, e nós temos uma posição muito clara a respeito disso, contra a legalização das drogas. A esquerda quer legalizar a droga, não quer só descriminalizar, não, quer legalizar. Então vamos trabalhar forte com as lideranças dos partidos conservadores, no caso o Partido Liberal, o Partido Novo, para construir, dentro do próprio Congresso Nacional, leis mais rigorosas para punir esses agentes criminosos.